Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. É um grande privilégio estudar a Bíblia com você. Nosso estudo já nos trouxe ao Novo Testamento e a carta do apóstolo Paulo aos discípulos de Jesus Cristo em Roma. No último programa finalizamos o estudo da divisão teológica desta carta. Os primeiros 11 capítulos da carta de Paulo aos Romanos constituem-se no documento teológico mais importante das Escrituras no Novo Testamento. Depois de finalizar esta parte teológica de sua carta, que é fiel ao conteúdo de todas as suas outras cartas do Novo Testamento, Paulo inicia a parte prática ou de aplicação de todo aquele conteúdo teológico. Ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi assim que o apóstolo Paulo iniciou esta nova divisão de sua carta, que é um estatuto teológico de extrema importância para a nossa salvação. Paulo faz uma aplicação muito prática do conteúdo doutrinário e do ensino desta carta, apesar dele ser muito profundo e denso. Como já dissemos, todas as cartas de Paulo dividem-se em duas partes: a parte doutrinária de ensino e a parte de aplicação. Nesta parte prática, descobrimos que Paulo nos exorta a aplicarmos todas as verdades que ele compartilhou conosco. Deus em primeiro lugar e nós em segundo. Paulo nos exorta a aplicarmos este ensino no corpo de Cristo, na igreja da qual fazemos parte. Depois ele nos exorta a aplicarmos este ensino no nosso sistema de governo. E por último, no capítulo 15, Paulo nos exorta a aplicarmos todas as verdades do livro de Romanos no mundo. Vamos agora começar o estudo destas aplicações. Paulo nos diz para estarmos centrados em Deus e percebemos que Ele é a fonte de tudo. Deus é o poder por trás de tudo, e a glória de Deus é o propósito de tudo. Mas como aplicar tudo isso em nossas vidas, hein? Descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é resultado de todo o ensino de Paulo nesta carta. Além de falar sobre a vontade de Deus para nossas vidas no capítulo 12, Paulo também tem muito a nos ensinar sobre os dons espirituais. Ele listou vários dons, e na sua carta aos Coríntios deu mais detalhes sobre esse assunto. Mas, se você comparar os dons que Paulo citou nessa carta e aquele citado na carta aos Coríntios e na carta aos Efésios, vai concluir que a lista toda tem cerca de 20 ou 21 dons. É importante que saibamos que todos esses dons são realizados pelo mesmo e único Espírito. Isso quer dizer que a maneira como o Espírito Santo trabalha no mundo é derramando dons espirituais sobre o povo de Deus. Quando o servo de Deus descobre qual o objetivo do dom que lhe foi derramado pelo Espírito Santo e se prepara e usa esse dom, o Espírito Santo pode começar a trabalhar e operar através dele. Quando Paulo, no capítulo 12, fala dos dons espirituais para ensinar, pastorear e pregar, ou para administrar e cuidar do rebanho, ele também apresenta um princípio e diz assim: como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Isto quer dizer que precisamos um dos outros. No capítulo 6 de Atos, vimos a diferença entre os dons espirituais, pastorais e os práticos.
As pessoas com o dom espiritual prático cuidam da administração da igreja, e aquelas que têm o dom pastoral dedicam-se exclusivamente à oração e à ministração da palavra. Você está lembrado do momento em que ocorreu esta separação de trabalho na igreja de Atos? Deus abençoa aquela decisão. Não importa qual seja o seu dom, busque desenvolvê-lo para que você possa se juntar a pessoas com dons diferentes do seu. Se você possui o dom de ensino, dedique-se totalmente a ele e não queira fazer o trabalho de administração. Se você é o pastor da igreja ou um professor da escola bíblica, da escola dominical, saiba que outras pessoas dentro da igreja são dotadas do dom para cuidar dos negócios da igreja. Cuide de desenvolver o seu dom de ensino e de exercer aquilo para o que foi capacitado. Os outros exercerão aquelas atividades para as quais também foram capacitados. Isso quer dizer que alguém tem os dons que você não tem. E isso também quer dizer que você precisa dos seus irmãos e irmãs em Cristo e que eles precisam de você. Esse esquema funciona muito bem. No capítulo 12 de Romanos, Paulo nos exorta a aplicarmos todas as verdades ensinadas nesta carta na nossa igreja, ou onde nos congregamos como parte do corpo de Cristo. Neste capítulo, Paulo está dizendo: agora vamos colocar o amor em prática. Não estou me referindo ao amor fingido. Não estou falando desse amor só de palavras. Vamos praticar o amor verdadeiro entre nossos irmãos. Por isso precisamos ser verdadeiramente puros. Faça secar aquela parte em você que é má e desenvolva o que é bom. Vamos buscar um verdadeiro arrependimento no corpo de Cristo. O arrependimento tem uma parte muito importante dentro do ensino das Escrituras. Como pecadores que somos, como já aprendemos no início da carta aos Romanos, teremos sempre momentos de arrependimento. Nesta divisão prática do capítulo 12, Paulo afirma assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito muito elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A humildade é uma virtude cristã sempre bem cotada entre os apóstolos. Paulo demonstrou isso nesta passagem do capítulo 12. Depois, Paulo falou sobre unidade. Hoje em dia, o ecumenismo, ou movimento ecumênico, tem sido muito comentado. O ecumenismo é a ideia de reunir em uma só denominação todas as religiões. Uma das ideias que sustentam o ecumenismo é o fato de que todos fazemos tudo do mesmo jeito. Isso pode ser uniformidade, mas não significa unidade. Às vezes nos fixamos no fato de que ninguém crê em nada mesmo e, portanto, fica mais fácil unir o mundo. Ninguém mais acredita no que acreditava antes e por isso fica fácil unir todo mundo. Mas o ecumenismo do qual Paulo fala nessa carta, esse é um ecumenismo verdadeiro, baseado no fato de que todos somos membros da mesma família, todos somos um em Cristo e membros de uma única família. Quando Paulo disse, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, ele se referiu à afeição verdadeira que existe entre irmãos. Vamos viver em harmonia uns com os outros? A seguir ele disse, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. E Paulo ainda cita a hospitalidade como um dom espiritual. Hospitalidade significa mais do que ser hospitaleiro. No original grego significa buscar ou perseguir as pessoas com amor. Essa é uma parte muito prática da aplicação de Paulo. Paulo falou também sobre ter uma mesma atitude uns para com os outros. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. O apóstolo Paulo sabia quais eram as suas prioridades e, por isso, servia ao Senhor com zelo. Acho que tem muita gente que diz, já fiz milhões de coisas, mas não levei nenhuma delas a sério. Tentamos fazer um monte de coisas e acabamos não fazendo nada. Foi isso que Paulo quis dizer com nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Depois Paulo falou sobre ter a motivação verdadeira, sobre testemunho, oração e fé.
Eu não disse que a aplicação que Paulo fez era muito prática, apesar da parte de ensino ser teologicamente muito densa. A partir do capítulo 12, a carta de Paulo aos Romanos torna-se muito prática. A aplicação do Evangelho nesta carta enfatiza a vida cotidiana. No capítulo 14, Paulo fala sobre como podemos aplicar as verdades da carta aos Romanos no corpo de Cristo, do qual somos membros. Você já deve ter ouvido que viver com os santos no céu será uma glória. Mas viver aqui na terra com aqueles que conhecemos, aí é outra história. Neste capítulo descobrimos que Paulo nunca tinha ido à igreja em Roma, mas conhecia as pessoas daquela igreja e sabia que havia muita discussão entre seus discípulos. Aquelas discussões sobre alimentação, assunto muito importante entre os cristãos da igreja primitiva, estavam em alta por lá. A questão era saber se os gentios deveriam manter a lei judaica em relação à alimentação ou se os judeus convertidos ao cristianismo deveriam continuar das leis de Moisés referentes à comida. Isso virou um problema sério quando gentios e judeus passaram a conviver na igreja. Eles tinham que chegar a um consenso para poderem conviver uns com os outros. Também havia discussões quanto a guardar o 7º dia da semana. Os judeus acreditavam que o sábado deveria ser separado para a adoração a Deus e para o descanso. Deus falou através dos 10 mandamentos que queria um dia do nosso tempo. É importante perceber que os apóstolos que eram judeus trocaram o dia do Senhor de sábado para o 1º dia da semana, quando o Senhor ressuscitou, e o chamavam de Sabat, mesmo não sendo mais o sábado. Este era um dos motivos de discussão. Foi a ressurreição de Jesus Cristo que levou os apóstolos a trocarem o Sabat para o 1º dia da semana. A igreja primitiva reunia judeus com todos os seus costumes judaicos e gentios que jamais tinham separado o 7º dia para adoração. Esses argumentavam que o 1º dia da semana era muito especial, mas o que contava mesmo era o espírito da lei, o princípio sabático. Por isso eles achavam mais significativo separar o 1º dia da semana, que hoje é o nosso Sabat, ou o nosso dia do Senhor. Mas para outras pessoas todos os dias eram iguais. Acompanhe comigo as palavras de Paulo. Ele diz: há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor, assim o faz. Você percebe o motivo das discussões naquela igreja? Eles também discutiam sobre o que beber. Os discípulos tinham sérias discussões sobre o problema da bebida. No capítulo 14 de Romanos, Paulo trata deste e de outros problemas e sua argumentação assemelha-se à que ele usou em sua carta aos Coríntios. Bom, nós precisamos ficar por aqui. Pense nisso e que Deus possa lhe dar muitas bênçãos. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.